o texto, o primeiro texto que a gente vai ler, que a gente vai discutir, é a maravilhosa história de Pedro Schlemihl, que é do Chamisso. Eu não sei se é Camisso, o, mais aproximadamente a pronúncia, né? Pelo que eu pesquisei faz um tempo, anotei aqui. Eu estava vendo essa semana uma divulgação de uma crítica de um filme, falava assim, sem spoiler, né? Crítica do filme não sei o que, sem spoiler. Daí eu pensei, pô, como que vai fazer a crítica do filme sem spoiler, né? Então não é crítica, né? Então é divulgação, né? Então eu tô dizendo isso por quê? Porque aqui vai ter spoiler, assim, eu sinto muito, né? Porque faz parte da crítica ter primeiro uma descrição do texto, né? E nessa descrição do texto a gente leva em conta tudo, né? Mas a ideia do estudo de um texto literário, como a gente faz aqui, é tentar também entender o modo como se constrói o texto, né? E não só a surpresa que a história provoca, né? Porque o spoiler estraga essa surpresa, né? Mas a graça para nós não é só isso, né? Por isso que o spoiler não vai estragar o texto, porque o texto ainda tem muitas coisas além dessa surpresa da história, né? Então, além da maneira como se constrói esse texto, que é uma coisa que a gente discute, também as questões de interpretação, né? Então, assim, é só justificando. A gente vai. Eu estou vendo aqui, a Andrea está falando que leu Berenice, né? Não, tudo bem. Assim, eu não estou cobrando, eu só estou justificando que vai ter spoiler, assim, desculpa, eu não sei fazer de outro jeito, né? Eu eu coloquei ali no Google Classroom, eu acho que eu coloquei umas, umas notas, né? Uns dados biográficos desse livro aqui, Contos dos Homens Sem Sombra, né? Que, que tem os autores das quatro histórias aqui, né? Então, um deles é o Camisso, que é o autor da maravilhosa história de Pedro Schlemihl. Em algumas traduções é Peter Schlemihl, né? Ou Peter, não sei. Enfim, ele é francês, né? Ele nasce em 1781, numa família de aristocratas, né? Então, com a Revolução Francesa, eles são perseguidos, eles fogem da França e vão para a Alemanha. Então, a família dele se exila em Berlim em 1792 e em 1798, ele ingressa na carreira militar. Daí ele vai combater as tropas do Napoleão, né? Na carreira militar na Alemanha, né? Então ele combate as tropas francesas, né? Em 1813 ele escreve esse texto, a maravilhosa história de Pedro Schlemihl. E em 1815 ele parte numa expedição como naturalista ao redor do mundo, né? Que é uma coisa que aparece na história, né? Ele se torna bastante reconhecido como naturalista, recebe o título de doutor pela Universidade de Berlim, casa-se com Antoni Piast, com quem terá 6 ou 7 filhos, dependendo da versão, né? E morre em 1838, com 57 anos, de câncer no pulmão. Bom, mesmo como botânico, ele continuou se dedicando à carreira literária e dirigiu
um jornal chamado Almanaque das Musas, que revelou vários escritores, né? Dentre os quais o Hans Christian Andersen, que é daqueles contos, né, de fadas, né? Que também aparece como autor nesse livro Contos dos Homens Sem Sombra, né? Ele tem um texto aqui chamado A Sombra, que também aparece esse conto, A Sombra, também é selecionado pelo Ítalo Calvino, nos melhores contos fantásticos do século XIX, né? Bom, sobre a história, mais especificamente, a maravilhosa história de Pedro Schlemihl, a ideia original, né, surge de uma situação real em que ele está caminhando junto com o amigo Lamotte Fouquet, e daí a sombra dele cobre completamente a do Fouquet. E um terceiro amigo comenta que ele, né, Camisso, teria roubado a sombra do segundo. Daí surge a ideia da história do homem sem sombra, né? Na tradição popular da Europa do Norte, é muito comum o mito do homem sem sombra. O Schlemihl, esse nome Schlemihl, é de tradução judaica e é um nome dado a uma pessoa de pouca sorte. Há vários outros elementos que podem se remeter à biografia do autor, como os nomes dos personagens Bendel, que é o criado fiel dele, né? E Mina, que pode remeter ao nome de uma mulher com quem ele teve um relacionamento, né? Outra coisa é o sentimento de exílio e de inadaptação do protagonista, né? Porque, bom, como eu falei para vocês, ele saiu da França e foi para a Alemanha, né? Ele viveu um exílio, né? E também a dedicação dele às ciências naturais, né? Que acontece no desfecho. E, bom, esse texto aqui, uma vez a gente leu num grupo formado com o professor Marcelo, né? Que era a companhia de leitores. E daí eu só fiz algumas observações, né? E eu não descrevi a história como um todo, né? Eu abri para discussão, né? Uma coisa que acontece, então eu vou fazer as mesmas observações aqui, tá bom? Uma coisa que acontece é que as alegorias vão se destruindo, né? Da sombra, né? Ou da ausência da sombra. O que a ausência da sombra representa, né? Então, tem várias possibilidades, né? Mas nenhuma delas é definitiva, né? Não dá para a gente escolher uma interpretação que anule todas as outras possibilidades e, mais do que isso, anule o sentido literal da perda da sombra, né? Então, nesse sentido, o fantástico, né, é diferente do que o Todorov definiu, né? Por quê? Porque o Todorov define assim. Não, isso é uma outra observação, desculpa. A outra observação que eu fiz é essa. O fantástico é diferente do que o Todorov definiu, porque o Todorov define como sendo um acontecimento sobrenatural, numa história de fundo realista, gera o efeito de estranheza sobre a natureza desse acontecimento, que é o que a gente viu no Orla do Maupassant, né? E que fica tentando descobrir, interpretar, afinal de contas, se aquele fenômeno está ou não acontecendo, né? E que fenômeno é aquele.
E nessa história não é exatamente esse o conflito, né? Além disso, além disso, tem vários outros acontecimentos sobrenaturais, né? Além da perda da sombra. Como, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas assim, logo que a história começa, tem um homem vestido com um fato cinzento, né? Um terno cinzento, e esse homem, ele vai tirando um monte de coisa de uma bolsa, né? E também ele também tem a bolsa de ouro, né? Que é aquela que o personagem, o Peter Schlemel, troca pela sombra, né? Tem uma capa que torna invisível, né? Até quando eu li pela primeira vez, ainda não existia Harry Potter, né? Mas tem, né, algum filme do Harry Potter que tem uma capa de invisibilidade, né? Que mais? Ah, o próprio homem do fato cinzento, né? Que tudo leva a crer que seja o demônio, né? E a bota de 7 léguas, que também é de uma tradição aí. É, é, a bota de 7 léguas é do Gato de Botas, né? E que mais? O conflito, pelo que eu consigo perceber, ele gira em torno da adaptação ou inadaptação do protagonista ao mundo, né? Tanto é assim que podemos dizer que no desfecho o conflito é resolvido. Ele encontra um lugar, ainda que de isolamento, né? E uma função, a de naturalista, né? Bom, e a tradição da sombra e do duplo, ela vai se perpetuando pela história da literatura, né? Tanto nesses autores aqui, né? O Camusso, Hoffman, Andersen, Gogol. Aqui também tem o Gogol, do nariz, né? O Poe, né? A história, o tema da sombra e do duplo, né? Eu estou falando que esse tema ele aparece nesses autores todos. E no Oscar Wilde, como a gente já conversou aqui sobre o Retrato de Dorian Gray, né? Tá. Mas é, eu acho que a gente pode começar a falar sobre as impressões de leitura, né? E sobre as possíveis interpretações, né? O, eu fiz aqui um resumo bem detalhado da história, né? Que se divide em 11 capítulos, né? Mas eu não vou ler não, tá bom? Então, é, acho que a gente pode começar a trocar ideia, então, né? O que vocês acham? Quem se arrisca a falar alguma coisa? Pensando assim, por exemplo, o que que essa história diz pra gente, né? Qual a interpretação possível para essa história, né? É uma das questões, né? Qual o sentido dela, né? O, outra coisa também que a gente pode se perguntar é o modo como ela se estrutura, né? Menino pombo? Eu, Fala nisso. parece que foi muito legal de ler essa história, né? Porque ela vai te capturando assim, e você vai se envolvendo, de repente você tá lá no meio, tudo no cenário, tudo assim, as coisas. E, assim, o que eu entendi, aliás, o que ela passou para mim, é que quando a gente vende, quando a gente troca aquilo que é só nosso, né? Aquilo que ninguém pode pegar, né? Mas a gente dispõe disso em troca de qualquer outra coisa,
A vida da gente vira um inferno, independente do que a gente tenha, Aham. né? Porque a sombra é uma coisa que a gente... É nossa, não tem essa, Sim. né? E a sombra, ela se desdobra em inúmeras facetas, né? Podem ser nossos defeitos, podem ser as características da nossa personalidade, pode ser a nossa presença no mundo, são várias, né? Então, assim, quando a gente troca a nossa essência, por mais que a gente tenha posses, sabe, títulos, todas essas coisas, quando as pessoas descobrem, é como se fosse uma traição, não sei. E aí Aham. você perde todo o valor. É como se fosse a honra, né? Alguma coisa assim, ou a É, dignidade, uma questão meio ética, né? uhum, Ele, ele troca a sombra por uma bolsa de onde ele vai tirando moeda de ouro infinitamente, né? Também a gente pode lembrar na história que ele chega numa cidade, né? Ele chega de viagem numa cidade com uma carta de apresentação, né? Para um uhum, homem rico, né? Então, supostamente, ele está em busca de trabalho. E ele comenta alguma coisa a respeito da pobreza dele, né? E ele se depara com um ambiente completamente contrastante com a situação dele, né? E aquele homem que vai tirando coisas da bolsa conforme o desejo das pessoas, né? As coisas mais mirabolantes possíveis, né? Ele tira um tapete, ele tira um cavalo, ele tira umas coisas assim, né? Uma tenda, né? E daí ele fica intrigado e então, tem uma coisa que é curiosa. Ele troca a sombra dele pela bolsa, né? Mas uhum. troca a alma, né? Que é um outro tema, né? Não é? Mas é que assim, se ele tivesse trocado a alma, não ia ter problema no externo, né? Só ele ia saber. A sombra não, a sombra é algo que todo mundo vê, né? Ah, Por exemplo, é como se, sei lá, como se você trocasse a sua presença no mundo pela satisfação dos desejos, sabe? Ele aham, podia ter tudo o que ele quer, mas ele, no entanto, era renegado, porque ele não, não sei, é desalocado do mundo, né? Ele não estava mais, não aham. sei, desculpa. Essa é uma coisa interessante, assim. Aquele homem que era o ricaço ali um cara que chamava John, né? Aquele ricaço ali, num determinado trecho da história, Uhum. ele dá a entender que é, dá a entender que ele vendeu a alma. Aham. Não sei se vocês estão lembrados. Eu acho que ele vendeu a alma, porque no fundo o que o Homem Cinzento quer é conseguir a alma, né? Aí ele pega a sombra para poder Aham, barganhar em troco da alma, que é é. o. Por que eles querem tanta alma dos outros assim? O que eles fazem com as nossas almas? Esse é um grande mistério. Se eu soubesse responder, vocês poderiam ficar com medo. Hum. Ah, Mas ele não consegue comprar a alma dele, do Pedro, não. Ele só isso, compra a não sombra. consegue. E é isso que a gente está falando aqui, que tem uma diferença entre a sombra e a alma, né? E daí a Nesca observou uma coisa interessante. A sombra, ela pode ser vista, né? A sombra é uma coisa que a sociedade percebe se você perdeu ou não, né? E a alma não. Tanto é que esse John aí parece dar a entender que ele vendeu a alma, né? E, e só Mas depois, mas ele poderia recuperar a sombra se ele vendesse a alma. E aí, mesmo sim, assim, ele escolheu é, não vender a alma. é, Porque aham, o caso que eu entendi é que é como se fosse a si mesmo, né? Ele aprendeu que aquilo ali fazia parte dele, como se fossem os valores dele, né? aham, Então, seria um sentido figurado, você não se vender
a nada, nem por dinheiro, né? Pelo menos foi o que eu Aham. entendi. Também é uma outra Depois diferença. ele aprende isso e quando ele não vende a alma, ele consegue ser feliz à sua maneira, né? Porque ele vai em busca de conhecimento e tudo. Sim, Então, apesar de ele ter que Então, viver afastado da sociedade, né? uma questão, digamos, pessoal, assim, que pode separar a ideia de vender a sombra de vender a alma, pessoal, digo, para o personagem, assim, né? Pode ser a questão, assim, me parece que o vender a alma é vender como se fosse o agora, assim, né? Vender alguma coisa dele que é do mundo terreno em oposição à vida após a morte, né? A eternidade, digamos assim. Então, vender a alma Aham, seria vender o futuro da sim, eternidade lá, né? E aham. a sombra já seria estava uma coisa difícil para mais... ele naquele momento, né? Pode ter essa conotação, né? A sombra é uma coisa da vida presente e a alma é uma verdade, né? Uma coisa, é isso que você está dizendo, né, Gabriel? Tem umas observações aqui no chat. A, a Vicky está falando. Qual a conexão que dá para fazer entre esta narrativa e as aventuras da noite de São Silvestre? Pois é, boa pergunta, né? Então, as aventuras da noite de São Silvestre é escrita depois, né? E coloca o Peter Schlemihl como personagem, né? Só para refrescar a nossa memória. É aquela história em que ele vai na noite de São Silvestre, tem um personagem principal na noite de São Silvestre, daí ele encontra a mulher amada numa festa, né? Daí depois ele vai para uma taverna e nessa taverna ele encontra o Peter Schlemihl e encontra o cara que vendeu o reflexo, né? E daí ele vai para um hotel e nesse hotel tá lá o cara que vendeu o reflexo, né? E o cara que vendeu o reflexo conta a própria história num texto, né? Pois é, não tem uma maneira só de relacionar, né, uma história com a outra, né? Elas estão dialogando e tem muitas coisas em comum, né? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, Vicky. A primeira coisa que me ocorre é a questão a noite de São Silvestre é uma noite assim culturalmente muito importante, né? E colocar esses três personagens numa taverna na noite de São Silvestre, assim, me parece aproximar eles por esse fato da exclusão social, digamos assim, né? Que eles Aham. sofrem por abdicarem cada um deles de uma parte diferente de si, assim, mas os três compartilham dessa condição de maldito, digamos assim, né? É, o, o, o narrador, que é o viajante misterioso lá, que ele perdeu? Por que ele é marginal também? Não, na verdade não. Eu quis me referir mais aos dois, ao Aham, Peter, né, e o cara que tinha vendido o reflexo. aham, O narrador talvez estivesse lá por uma perca de alguma coisa também, da mulher lá, né, digamos assim. sim, Mas não foi uma coisa assim de momento, digamos, assim, que levou ele para lá, né? Não é o mesmo caso dos outros dois. dá para gente perceber que ele multiplica, ele multiplica as perdas, né? Assim, ele cria mais perspectivas, porque ele cria mais personagens passando por situações semelhantes, né? De certa maneira, né? Nas noites de São Silvestre, né? Ó, peraí, eu vou ver aqui as
as outras observações aqui da Heloísa. Eu acho que depois ele aprende a não vender a si mesmo e não vende a alma. É verdade, assim, o desfecho da história é mais ou menos, na medida do possível, feliz, né? Assim, ele encontra um lugar para si, né? E, assim, a gente pode dizer que é uma certa estabilidade lá, tem um cachorro, né? Foi isso que eu quis dizer, ele encontra um lugar e uma função, embora esse lugar seja afastado da sociedade, né? Daí ele até, os trabalhos dele ficam para a Universidade de Berlim, né? Melhor do que o ministro da Educação aí, né? Bom, daí tem a observação do Gabriel Mesquita, concordo com a Heloíse, da Tainá. Eu achei interessante a forma como a falta da sombra é tratada com naturalidade no mundo retratado como real, até onde eu consegui acompanhar essa característica que faz parte do fantástico. Sim, eles aceitarem, né, que a pessoa possa ter perdido a sombra, né, isso ser dado como algo acontecido, né, mas é exatamente essa sensação, como se na verdade o cara tivesse perdido a honra, porque, por exemplo, porque todos se chocam com a informação da falta da sombra, mas normalizam a ponto de pedirem que ele recupere. Isso causa a estranheza, né? O fato em algum momento eles acabam aceitando que isso seja possível, né? Enquanto que eu acredito que se fosse mais realista, que é o caso do, do Orla, né? O conflito ficaria girando em torno daquilo. Pô, o que aconteceu de fato? Como que ele perdeu a sombra? O que é isso, né? Acho que nesse sentido é menos realista, né? Talita é vender o futuro para viver o agora, que se deleita em coisas materiais necessárias para a sobrevivência. No caso, todas as histórias que condizem com o ato se dá por valores materiais ou ambições que a personagem necessita para ser feliz ou algo do tipo. Ao menos é o que ela, enquanto ser humano, acredita, e por isso se parte de coisas únicas e individuais como a alma. Mas a gente está vendo que existe uma diferença entre a alma e a sombra, né, no Peter Schlemil, e também tem uma diferença entre a alma e reflexo, né, porque o diabo aparece depois propondo, bom, se você quer a sua sombra de volta, você me dá a sua alma, né, ou se você quer o reflexo de volta. Tem isso também nas Aventuras da Noite de São Silvestre, né? Tem o reflexo e a alma, né? Então, é isso que eles estão dizendo, assim. A alma é uma coisa como se fosse assim, é, eu me conformo em ficar sem sombra, porque ficar sem sombra é só por essa vida. Agora, a alma é para toda a eternidade, né? Como se fosse assim, né? Ou o reflexo é só por essa vida, né? E a E alma a sombra como se fosse uma coisa que não fosse muito importante. Ninguém repara normalmente, até você perder, né? até você perder. Bom, Eu fiquei Gabriel me tá falando assim. questionando. Olá, oi. Oi. Eu fiquei me questionando ou se hoje em dia, se alguém perdesse a sombra, quanto tempo demoraria para a gente perceber que alguém perdeu a sombra? Quem repara em sombra hoje em dia, não é? A não ser a Nesca que vai fazer um desenho ou uma pintura, né?
E não vai reparar na sombra. Ela vai reparar, É, Pô, mas exatamente. então, no outro encontro ela fez essa observação, né? Que a gente pensa na sombra como alguma coisa que é projetada no chão, né? Mas na verdade a sombra é muito mais do que isso, né? Porque até a própria percepção do volume do corpo a gente percebe pela sombra, né? Uhum. Observação que a Nesca fez, né? E a A gente, Não, sombra, a não sombra é? ela localiza a gente no espaço, né? Aham, é. O fato de você não ter sombra é como se você não existisse. É tipo como se você fosse um fantasma, Aham. né? Fantasma não tem sombra. Ou você então, Fosse 2D, né? É, é ou 2D. 2D, né? Aham. então, quando ele fala sombra, que perdeu a sombra, acho que a primeira coisa que a gente pensa é que não projeta no chão, né? Mas é realmente isso, né? Isso. Ele não tem a sombra debaixo do olho, não tem a sombra, sei É. lá, de uma luz que bate e escurece um pouco a parte do rosto, do nariz, né? Aham, Eu acho que a gente tem que observar tudo isso, né? Como isso. seria a imagem de uma pessoa sem sombra? Deve ser assustadora. É. Quer dizer, o conto não chega a esse detalhe, né? Não, não chega, mas aqui eu já estou evoluindo. Aham. É, a Eu partir pensaria do no que. Photoshop mal feito, assim, né? Fica uma coisa medonha. Ó, peraí, deixa eu voltar ali no chat, porque E a tem. sombra ganha uma importância, né, na sociedade que é muito interessante, assim, no livro. É. O, ele não. É porque a gente acaba misturando uma história com a outra, né? Mas nessa do Peter Schlemil, a moça lá, de quem ele gosta, fica aterrorizada, né? Com a falta de Sim. sombra dele. Até então estava tudo bem, né? Mas com a falta de E a família dela também, né? sombra, né? A E a família família dela não dela, deixa ele casar com ela por isso. causa disso. É. Preferem que a moça se case com um cara lá que é o vilão da história, né? A se casar com ele que não tem sombra, né? Bom, ó, deixa eu terminar de ver as observações do chat aqui, ó. O Gabriel, isso eu também achei interessante. Pensei por ser uma obra de fantasia, esse aspecto é apresentado, mas a sua colocação é interessante. Pois é, essa é uma das questões que a gente está discutindo aqui, né? O fantástico é diferente da fantasia, né? Porque o fantástico gera uma sensação, um efeito, né, de estranheza que a fantasia ou o maravilhoso não gera, né? Essa que é a diferença. Então, isso significa o quê? Significa que para ter esse efeito, tem que ter um aspecto realista, né? Então, alguma estranheza tem que ter a ausência da sombra, né? Professor, eu tô com uma dúvida sobre isso, que eu até Fala, coloquei no chat. Elaine. Aham. É, por exemplo, eu não sei se eu consegui entender muito sobre isso, mas a diferença do fantástico, não sei se eu estou certa, mas é como se fosse o espaço é esse, o nosso espaço da realidade, nossa vida real, e de repente acontece alguma coisa diferente, né? Uma Aham. ficção. É. E quando você fala do maravilhoso, você já está num espaço diferente, num ambiente diferente que uma ficção, assim, que já não é da realidade. É Isso. isso? É. E o O... estranho seria o quê? Não, então, quem propõe essa definição é o Todorov, né? Então, o fantástico é isso, tem um mundo realista, nesse mundo realista tem um fenômeno que a gente não sabe de que natureza é esse fenômeno, e daí fica o conflito gira em torno dessa hesitação, né? Isso é o conceito do Todorov, tá bom? Uhum.
aconteceu mesmo um fenômeno sobrenatural ou não, né? O que de fato aconteceu? Então, se ficar a narrativa nessa hesitação, esse é o fantástico, né? Se a gente falar, ah, não, não aconteceu nada disso, foi um efeito de uma ilusão, né? Ou então eu acordo e falo, ah, não, eu estava sonhando, não aconteceu nada disso. Ou então, não, sei lá, eu estava louco, eu estava muito chapado, qualquer coisa do tipo, né? Que tem essas possibilidades, né? Uhum. Então, o estranho é quando esse fenômeno acaba recebendo uma explicação natural. Então, um exemplo bem ilustrativo do estranho é o conto policial, né? Eu não sei se você conhece os crimes da Rua Morgue, né? Do Poe, né? Mas se você não conhecer, é só pensar no Scooby-Doo, né? Toda a história do Scooby-Doo tem fantasma, mas no final não é fantasma, é o vilão que tramou a história toda, né? O maravilhoso é assim, acontece aquele fenômeno, mas ele não gera uma reação de estranheza, porque faz parte daquele tipo de narrativa, né? É da convenção daquele tipo de narrativa que tenha esses fenômenos. Por exemplo, Harry Potter, né? Ó, peraí, que tá aparecendo um monte de comentário aqui. Peraí. Eu acho que o próximo é da Karen, né? Ou esse do David. Essa perda da sombra faz com que todos excluam o protagonista, e por mais que ele tenha bens infindáveis devido a Bose, não muda o fato de que ele perde tudo que procura obter. De certa forma, acredito que podemos ver isso também como um reflexo de que quem é diferente dos demais acaba não sendo aceito pela sociedade. Eu acho que um dos temas dessa narrativa é esse, né? Um dos temas importantes dessa narrativa é esse. O, o cara ser marginalizado, né? Ele não tem um lugar dentro da sociedade, né? Eu não sei se eu comentei o suficiente, se eu entendi o suficiente que você quer dizer, se é isso mesmo que você está querendo dizer, né? Sim. No caso da Berenice, seria o estranho, porque no Peraí, caso então. ele. Não, então, peraí, Heloísa. A questão é assim, ó. E eu vou responder isso aproveitando a pergunta que a Karen faz, né? Só um minuto, deixa eu beber água. A Karen está perguntando assim, mas como que fica o fantástico nessa história? Pois eu não senti tanta estranheza durante a leitura, nem aquele sentimento de dúvida. Pois é por isso que o Todorov é criticado, né? Porque o Todorov, ele vai tentar abarcar tudo aquilo que a gente chama de fantástico a partir de um único critério, né? E esse critério, ele não é válido para todas as narrativas que a gente costuma chamar de fantástico, né? Então, eu acho que isso responde à questão que a Heloísa estava formulando, né? No conto Berenice, também não tem esse mesmo, não é essa mesma estrutura, né? Não é essa mesma lógica, né? No entanto, o Poe é considerado um dos autores mais importantes desse tipo de narrativa que a gente chama de fantástico, né? Então, essa crítica que os outros autores teóricos do fantástico vão fazer ao Todorov, e daí eles vão tentar ir formulando e reformulando o conceito de fantástico, ou até questionando, tentando colocar tudo assim, questionando a ponto de colocar tudo em dúvida, né?
ou de não querer aceitar a definição do Todorov, né? Na história do Pedro, eu percebi, assim, algumas coisas, como eu botei aí, né, que, no caso, a bolsa, né, que nunca esgota as moedas que ele vai recebendo, Aham. né, as botas que ele viaja de continente para outro, então, acho que isso é bem fantástico, assim, porque é uma coisa que não tem como. Não, então, isso daí, Tirar um cavalo também, o cinzento sim, tira um cavalo dentro do... sim, Mas no conto do Berenice, eu já não... Já ficou meio que uma coisa assim, meio terror. Então, eu não sei se o terror entra dentro do fantástico aham. Não, ou então, se seria outra coisa. ó, o terror pode, é como se fosse assim, são dois conjuntos de histórias que podem ter uma interseção entre si, né? Ou seja, porque o critério do terror é outro, né? Terror é a história que causa medo, né? Isso é terror, né? Então, Uhum. o fantástico causa medo? Causa, mas nem sempre. Ou pode causar. Muitas histórias fantásticas causam medo, né? E muitas histórias de terror causam um sentimento de hesitação que o Todorov é, formulou, propôs, né? Não sei se dá para entender. Uhum. Por exemplo, se a gente lê o conto O Nariz do Gogol, que também está nesse mesmo livro, é um conto mais cômico do que fantástico, né? Mas ele não deixa de ser fantástico, né? Mas ele não causa medo, né? Uhum. Não é de terror, né? Pro, faz um tempinho que você tem falado desse conto do Gogol. A gente podia tentar ler ele depois Sim, dessa leva sim, do Edgar Allan Poe. A gente podia ler ele, né? aham. Faz É, um tempinho que a gente já estava comentando dele. sim, eu gosto muito desse conto, assim, é um dos meus preferidos, né? Ó, eu vou continuar lendo aqui os comentários do chat, tá bom? A Vicky, eu senti o estranho pela falta de esclarecimento sobre a natureza do homem de terno cinza. Também nesse ponto que a Tainá falou sobre ele buscar desculpas para justificar perder a alma. Esse homem de cinza fica um mistério a respeito de quem ele é, né? Mas a partir de um determinado momento da narrativa, parece que fica claro que ele é o demônio, né? Alguma coisa assim, porque ele quer a alma do Peter Schlemel, né? E, e também nesse ponto que a Tainá falou sobre ele buscar desculpas para justificar perder a alma, perder a sombra, né? Acho que é assim, não fica não fica muito claro o que significa perder a sombra, né? Acho que isso faz com que seja fantástico, né? Porque se tivesse Você está me ouvindo? interpretação, interpretação definitiva, então seria uma alegoria, né? Fala, Vic, você quer? Tá me ouvindo? Eu não sei se está funcionando o áudio. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, então, pois é, né? É porque eu fiquei pensando nessa questão do estranho. E desde o do começo do comportamento dos convidados, por exemplo, ele começa a fazer coisas absurdas, né? O homem do terno cinza. E aí esses Aham, convidados, eles não demonstram nenhuma reação. E é, aí, quando eu falei, eu entendi que tem a ver com ele ser um demônio, mas a natureza dele, assim, sei lá, para mim tem muitas explicações, sabe? De ser um cara ah, amaldiçoado, algo do tipo. Mas, enfim, aham. concordo com você. E a questão que a Tainá apontou, Falhou o áudio.
Vic, parei de ouvir. As botas que faz ele andar de continente para outro, a bolsa com moedas que não acabam. Pois é. Por isso que é meio maravilhoso, né? Berenice não seria suspense? Bom, Andréia. Suspense é outra coisa. Aproveitando essas perguntas que vocês estão fazendo, né? Eu postei ali no Google Classroom um livro que chama... nossa, deu um branco. Os Paradoxos do Coração. Filosofia do Horror. Filosofia do Horror ou Os Paradoxos do Coração. Que é de um autor chamado Noel Carroll. Deixa eu ver se está por... É porque está meio bagunçado aqui. Então, eu mostrava para vocês a capa, mas... chama Filosofia do Horror ou Os Paradoxos do Coração. Ele vai falar sobre o horror, o terror e o fantástico também, né? E a gente vai falar também sobre isso. E ele vai falar sobre o suspense, que a Andrea está perguntando aqui, né? Então, suspense, da maneira como ele define, é bem interessante. Porque suspense, o que é? É assim, é uma sensação de... é uma ansiedade que se coloca no leitor para que o leitor fique querendo saber o que vai acontecer. Isso é o suspense. Então, é assim, a narrativa, ela levanta questões e não responde, né? Ela fica instigando a curiosidade do leitor. Isso é o suspense, né? Então, o suspense, ele não é um gênero, mas ele é um recurso narrativo, né? Então, o suspense ele pode estar em qualquer tipo de narrativa, pela maneira como ele define. Que acho que é assim, eu não conheço uma outra definição mais exata, né? Mais assim, convincente do que a dele, né? Então, Berenice, no caso, né, tem a ver com terror, tem pela sensação de medo, né? Bom, deixa eu ver, Thalita está falando. Tem a ver com suspense, porque chega no final, gera o clímax do fantástico. Não. Tem a cunha de suspense, mas quando chega no final, gera o clímax do fantástico. Ao meu entender, porque é quando ocorre a estranheza. Então, esse conto Berenice e o Poe, né? Ele vai fazer uma coisa bem interessante, que é o aspecto psicológico do personagem, né? Acho que mais do que tudo, o que é interessante nesse conto e em outros do Poe, né, é a maneira como ele constrói o aspecto psicológico do personagem, que é um cara perturbado, né, contando um acontecimento extraordinário que a gente não sabe exatamente como né, uma coisa meio nebulosa, né, e o efeito de fantástico tem a ver com isso, né? Ele está contando uma coisa, um acontecimento extraordinário, né? Não é um acontecimento do dia a dia. E esse extraordinário sempre é um pouco relacionado com... Mesmo que tenha uma explicação, professor, por exemplo, Oi? porque ele, mesmo que tenha uma explicação para isso, Aham. porque no caso ele já diz que ele era muito atencioso, né? Que ele usa meio que essa palavra.
para dizer que quando ele presta muita atenção em alguma coisa, ele fica vidrado naquilo. Então, Obcecado, quando né? ele viu, obcecado. E quando ele viu os dentes dela, ele ficou obcecado por aquilo ali e ele meio que ficou, não tinha mais nada para ele nesse, Aham. né? E o que chegou a levar ele a fazer isso, sabe? Essa doença que ele fala que tem, né? Aham. Acabou levando ele a fazer um ato desses, né? Como se fosse até uma desculpa dele, né? Que ele usa de uma doença para poder falar o que ele fez no final. Justificar, né? Isso. Mas assim, o efeito qual é? É um efeito de estranheza. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, ou ele tenta descrever uma, uma natureza psicológica doentia, né? De uma maneira lógica, né? O que ele faz, né? Que de qualquer maneira gera um efeito de estranheza na gente, né? Uhum. Como se fosse assim alguém tentando narrar um pesadelo da maneira mais lúcida possível, né? Uma coisa meio assim paradoxal, né? Isso só é possível porque nesse conto, quem narra toda a história mesmo é ele. A gente quase não tem participação de outros personagens, né? A gente só tem a Certo. descrição da Berenice, a gente só tem a descrição daquele empregado dele que aparece no final. Então, tudo é da visão dele. Então, se aconteceu mesmo ou não, a gente não sabe. A gente só sabe que É. ele era secado inteiramente. No final, fala que era pelos dentes dela, porque a figura mesmo dela em si estava toda, né, definhada pela doença e assim vai. Aham. Essa é uma boa observação. O fato dele ser o narrador, né? Ele ser o narrador e o protagonista, né? É justamente porque, excluindo o narrador externo, ele pode excluir da narrativa o acontecimento principal, que é justamente a violação do túmulo lá, né? E o fato da gente não se deparar com a narrativa do momento é o que gera, né, me parece o choque, inclusive no próprio protagonista, né? Porque ele ficou Aham. Tem tem Teve um, um lapso, né? Um vazio, né? Na consciência dele, né? e teve um choque maior que ela estava viva, né? Pelo menos é o que eu Sim, entendi. também. É. Que é um dos temas recorrentes, né? Do Poe. o negócio é que ela estava viva e ainda assim essa pessoa que arrancou os dentes continuou a arrancar os dentes, né? Mesmo depois dela acordar, tanto que tinha marcas Isso de que eu achei, assim, que teve um pouco de terror, né, nisso. Porque você imagina a situação. Aham. Na verdade tem muito terror, né? boa parte da obra do Poe, assim, me parece, tem um terror assim que não vai dar para classificar como fantástico necessariamente, porque assim, por mais que o personagem fique em dúvida quanto ao que aconteceu, o fato dele estar com a caixinha dos dentes ensanguentada e com os instrumentos, né, dentários ali com Não, ele, então, aí que tá. Aí que tá. Por isso que a definição do Todorov não é suficiente, né? Porque ela não abarca grande parte das narrativas que a gente costuma considerar fantásticas, né? Então, por isso que os outros autores vão questionar o Todorov, né? Então, Quando eu leio. Ah, desculpa. não fala, Thalita. Os contos dele, tipo assim, é meio que como se houvesse aquele fantasma que volta para a pessoa que cometeu o ato. Por exemplo, em O Gato Preto, se eu não me engane, o gato, a volta a figura do gato, entendeu? Que todo mundo achou que estava morto, mas ele volta. E a mesma coisa Aham, acontece no conto. Sempre tem essa figura que volta viva ou como fantasma, né? Para aham. atormentar que a gente acha ou tem certeza que cometeu o ato contra ela. Sim, o Gato Preto, mas também no Gato Preto, como você observou, o narrador é o protagonista, né? Então a gente não sabe se o gato voltou ou não, né? Ou se esse narrador é simplesmente assim, ele está delirando, né?
Ou, como a Heloísa falou, ele pode estar tentando justificar o crime, né? Então, eu acho que o Gato Preto talvez seja mais simples da gente perceber que seja fantástico a partir da definição do Todorov, né? Mas, assim, o que eu estava comentando com o Gabriel é assim, então outros autores vão tentar reformular esse conceito do Todorov, né? E um deles, por exemplo, é o Davi Roas, né? O Davi Roas, mas ele já é bem mais contemporâneo. Ele vai falar assim, que o fantástico ele gera um efeito no leitor ou espectador, né? De tal maneira que o leitor espectador ele fica questionando a própria concepção que ele tem da realidade, né? Então, isso. Qual o nome, professor? Oi? Qual o nome do autor? Davi Roas. Eu vou Obrigada. colocar, eu não sei se eu já coloquei, mas se eu não coloquei, eu vou colocar o livro dele lá também. O Davi Rua já está no grupo, tanto que Já eu tá? coloquei, já Aham. coloquei. E os arquivos que estavam no Dropbox, agora eles estão no Drive. Eu sei que tem o ROAS porque eu lembro de pegar os arquivos do ROAS. Tá. Obrigado, Adriana. Então, pois é, ó, daí, por exemplo, tem um filme que a Adriana estudou, que é o Deixa Ela Entrar. Eu não sei se vocês já assistiram. Deixa Ela Entrar. Gabriel assistiu. É uma menina que ela é vampiro, né? Bom, eu nunca tinha visto um filme de vampiro assim, tão interessante quanto esse, né? Até então, né? Eu fiquei muito impressionado, gostei muito assim do filme. Mas lembra, tem duas versões. Tem uma versão que é sueca, né? E tem Isso, uma e uma norte-americana. pois é, a norte-americana eu não vi, ouvi falar mal e acabei não vendo. Essa A versão sueca que é sueca, ela tem um clima mais próximo. Eu sei que não é a mesma coisa, mas ela tem um clima mais próximo do livro. Que é muito interessante justamente por ser um cotidiano que você consegue identificar como cotidiano, sim, mas como não é o nosso cotidiano, fica aquela coisa meio diferente. Não, então, mas quando eu vi esse filme, ele gerou uma sensação muito estranha para mim. Né? Porque eu reconheço, né? Eu reconheci naquele cotidiano daquele menino tem um menino, né? E tem a menina que é vampiro, que é vizinha dele, né? Eu reconheci no cotidiano dele elementos extremamente assim próximos da realidade, da minha realidade, né? Por causa da época. Né? Então, na história não existe esse questionamento se ela é vampiro ou não, né? Ela é vampiro a partir de um determinado momento. Aliás, o espectador desde o início sabe, né? Mas o personagem descobre, né? Mas mesmo assim gera uma sensação que que a gente pode chamar de fantástico, né? Certo? Então por isso que a definição do Todorov, de fato, ela não é suficiente, né? Ela é interessante, ela deve ser aproveitada, sim, mas ela não é o suficiente, né? Me parece que um dos melhores usos que a gente pode fazer do Todorov é que assim, ele propõe que sejam quase uma taxonomia, assim, né? Que você tem que analisar a obra inteira. Por exemplo, Crimes na Rua Morgue não é fantástico por causa da explicação no final, assim, né? Assim como tantos outros contos que tem tudo para ser fantástico, provoca uma sensação fantástica o conto inteiro, mas quando chega no final, por algum motivo se explica e daí só por esse elemento da trama, né?
deixaria de ser fantástico de acordo com a classificação do Todorov. E o que Sim. me parece mais interessante é justamente, ao invés de pensar nessa taxonomia que leva em conta a obra como um todo, é a gente levar em conta o fantástico enquanto uma categoria que ocorre durante a leitura, né? Como você falou, né? Você teve uma impressão fantástica do filme, uma sensação de fantástico assim, no Aham. filme. Por mais que, por uma questão de trama, ele não se encaixaria, né? Sim. Eu lembro de um trecho do Lovecraft em que ele fala assim que mesmo as melhores obras da literatura têm seus momentos fracos, ele fala assim. Então Ah, a gente deveria pensar sempre na questão tipo assim, por mais que tenha um momento fraco, tem o outro momento em que aquela sensação é despertada, né? Então é difícil de pensar numa classificação voltada para o todo da obra, assim, né? Enquanto trama mesmo, enredo, né? aham. Eu acho que uma classificação que leva em conta só isso é que não é suficiente, né? Sabe? Tem que levar o todo, mas o todo, não só o todo da trama, que é o que você está falando, da trama, né? O todo máximo possível, né? O que não tem fim, né? Mas assim, O que é sugerido, o que está na atmosfera que o livro é, traz, na experiência é, de leitura, né? Tudo. sim. Só que isso já envolve muita subjetividade e é por isso que o Todorov não avança, né? Só que eu acho o estudo dele interessante porque ele, ele fala, ele descreve também, discute também aquilo que ele não considera fantástico, né? Então, né? Na É, verdade, o que ele considera fantástico é tão pouco, né? Que, né, sobra o quê? Sobra o orla, a volta do parafuso, né? Sobra só algumas que seria fantástico puro, né? Sobram só algumas narrativas da segunda metade do século XIX, né? Pela classificação dele, né? Só que, mas ele discute coisa da primeira metade, ele discute coisa do século XX, né? Então a gente acaba aproveitando a discussão como um todo, né? Ó, tem 17 mensagens aqui no chat. Eu vou ler algumas, tá bom? Peraí. Da Tainá. Posso estar enganado, mas me lembro de um dos textos informar a importância do leitor na trama fantástica, justamente por conta do sentimento que deve ser causado no leitor. Não tem isso? Então, no Todorov não fala de sentimento, mas fala de dúvida, né? Que a dúvida, no caso, é uma questão mais intelectual de interpretação e não de sentimento, né? Por isso que acaba não sendo suficiente, né? Enquanto que outros autores vão falar de sentimento mesmo, né? Que é uma coisa mais subjetiva, né? Me lembro que quando eu li A Morte Amorosa, o conto não me trouxe a estranheza, então eu levei para o lado do maravilhoso, talvez. E eu acredito que isso se deu pela forma que eu realizei a leitura, inclusive fiquei com isso na cabeça. Assim, se a gente for pegar o conceito do Todorov, o conto A Morte Amorosa é mais para o lado do maravilhoso mesmo. Por quê? Porque tem um momento em que não resta dúvida que aquela mulher é um vampiro, né? Quando ele joga água benta no cadáver e o cadáver vira pó, né? Então, é por isso que o Todorov não é suficiente, porque quase nada é fantástico para ele, né? Mas, de qualquer maneira, ele está discutindo e analisando essas várias outras narrativas que ele deixa fora do fantástico. André, apesar de mostrar algumas pistas de que ele tivesse ido
Eu não entendi. Do que, acho que ela estava comentando alguma coisa que fugiu. Bom, André, se você quiser. Olá. Oi. Você quer comentar isso que você colocou aqui? Que eu não sei ao que você está se referindo. Acho que ela está se referindo a Berenice, sobre o fato dele ter ido até o túmulo ou não. Ah, sim. Ah, tá. Ela continua aqui, ó. Então, foi assim que fiquei no final da Berenice. Bom, eu não Isso. fiquei com medo ao ler Berenice, mas sim ansiosa em saber se Egeu foi ou não a sepultura de Berenice. Entendi. Por isso que você está querendo dizer que é suspense, né? É isso que você está dizendo? É isso que eu quero dizer. Por isso que Tá, eu fiquei então. Mas de acordo com o Noel Carroll, o suspense ele não é um gênero, né? Porque é um ingrediente que pode ter em qualquer tipo de narrativa. Aliás, em todas tem que ter um pouco de suspense, senão você não continua lendo, né? Castores. Bem, não vi, mas Entrevista com o Vampiro e Anne Rice. Muito bom. São filmes, né? A Anne Rice ela é autora de romance gótico, né? Ah, Gislaine, boa noite. Ah, já foi? Ela já foi, né? A Flávia, os textos. Tá. Então, Flávia, a Flávia está aí ainda? Já saiu? Tá aqui ainda, professor. Ah, então, Flávia, estão todos disponíveis no Google Classroom. Google Classroom. Aham. Tá, tem alguém que comentou alguma coisa que eu não considerei? Deixa eu só Ô, Flávia, identificar Flávia, eu coloquei o seu e-mail no Google Classroom. Então você deve ter recebido um convite no seu e-mail. Se você não tiver recebido, você me fala eu tiro e coloco de novo. Fala, Adriana. É que o Castores também perguntou as orientações para quais as leituras das próximas aulas. Toda noite, toda reunião a gente decide qual vai ser o da próxima. Então, Aham. até o final da noite, a gente conversa e identifica quais vão ser. No caso do Classroom, a gente coloca todos lá e só os maiores a gente coloca no Drive para facilitar para quem tem que acessar via o Drive. Aí eu até já anotei o e-mail da Flávia para a gente dar uma conferida depois. Aham. Mas normalmente está lá no Classroom, até para facilitar, para saber, assim, para facilitar para a gente disseminar o texto e para vocês conseguirem pegar, porque às vezes é corrido para mim ou para o professor, e aí ficar enviando um por um é um pouco mais complicado, mas todos os textos estão lá, inclusive os de apoio. Sim. Mas não precisa ficar preocupada. Às vezes a gente lê um, não lê o outro, tá tudo bem. O negócio é acompanhar a gente aqui. Assim, discutir se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se sua leitura faz sentido com uma outra leitura. É que assim, a Flávia tá falando que ela tem alguns cursos, ela tá trabalhando em 6 cursos. Ah, Aí o nosso, a ideia é justamente não pesar para vocês. Então, é um texto, 2 textos por reunião. Só reforçando algumas coisas que a gente costuma falar. A gente costumou falar lá no começo, mas é bom retomar para quem chegou agora. então, a gente geralmente indica mais textos para que quem tiver mais disponibilidade e interesse tenha mais coisa para ler, né?
Então, a Heloísa está perguntando aqui se a gente vai falar do Retrato Oval. O Retrato Oval era também um dos textos que foi colocado lá, né? Então, se quiserem falar, a gente fala, né? Só para lembrar, né, como que... eu coloquei também, sugeri também, um episódio de uma série chamada Contos do Edgar, né? Não sei se alguém viu. Para ser sincero, não tive tempo de rever, né? Mas se alguém tiver visto e quiser comentar, esse Contos do Edgar é uma série brasileira, né? Em 6 episódios, e que faz referência a várias narrativas do Poe, né? E ao próprio Poe, né? Alguém quer comentar ou ninguém viu? Se ninguém viu, não tem problema, que a gente pode deixar para a próxima. Fala, Nesca, quer falar? Eu vi, eu achei... Foi muito engraçado ver Edgar Allan Poe brasileirado, assim, sabe? Meio tosco, foi muito assim. Tipo, não é, né? Eu olhava assim e falava, meu Deus, não acredito, não acredito. E assim, eu acho que a mesma tensão que a gente observa no conto, ele conseguiu transmitir, né? E o fato dele ter comprado os dentes lá e tal, e os dentes serem dele, né? Tipo, eu acho que até deu uma otimizada no terror da coisa, né? Porque quando ele soube, tipo, ele não tava nem aí, né? Se ela tava com dor ou não, tal. Ele queria que ela sorrisse para mostrar os dentes que ele pagou, né? E aí, quando ela morre, né? E ele vai lá e tira os dentes, tudo, e leva aquilo como se fosse o maior tesouro da vida dele, né? A hora que ele acorda e vê a latinha assim, né? E toma essa consciência. É muito esquisito, assim, professor, porque às vezes, quando a gente vê relatos de pessoas que cometem crimes, parece que eles entraram nesse estágio, né? Nesse estado de inconsciência, né? Ou de uma consciência num outro plano, e que depois, quando eles retomam a consciência, acontece isso, né? Como se eu, puxa, assustei, nossa, eu fiz isso, como, sei lá, quando a gente, sei lá, bebe muito e faz alguma coisa e dá um BO lá, e aí a gente no outro dia não lembra, e o povo começa a falar, a gente, né? Acho que é uma coisa mais... E isso nele, tipo, angustiou muito, porque era no conto do Poe, é uma coisa que era pela brancura, né? Por uma cor. Nele era de posse mesmo, eu não sei explicar. É que tem um monte de coisa que eu percebo que eu não consigo explicar. Mas foi bem doido, assim, foi legal ver a narrativa, né? Na cara brasileira, assim, daquele bar decadente. Eu assisti também, eu gostei muito, me surpreendeu positivamente, assim. Essa história do Poe brasileirado, assim, eu achei especialmente legal, assim, o cara que colocaram para ser o Edgar. Cara, ele é muito a cara do Poe, cara. Meu Deus, onde que acharam aquele cara? E ele fica conversando com os pombos, né? Eu adorei as releituras, como se fossem os corvos, né, tal. Sim. E eu concordo com a Nesca que, na realidade, eu senti até uma otimização na narrativa, assim, porque o que o Poe faz, pensando metodologicamente, assim, né, para levar o personagem em direção aos dentes, é toda aquela monomania que ele descreve tão pormenorizadamente, né? Então, o que tem ali para convencer a gente da relação estabelecida entre ele e os dentes é a monomania, né? Ele primeiro coloca isso, prepara o terreno e depois coloca os dentes. E na narrativa do episódio lá, eu achei mais interessante porque ele conseguiu vincular de uma maneira mais interessante, assim, os dentes ao protagonista, né? Tem essa questão da posse que foi ele que colocou e ao mesmo tempo tem uma coisa de culpa por ter, não sei se é exatamente culpa, mas tem alguma coisa ali estranha pelo fato dele ter roubado do defunto, né?
Que nem era defunto, né? Então, Não, e engraçado foi quando o dentista falou da catalepsia, lembra? Que ele queria coisa que não queria refazer os implantes. E aí o dentista falou, já vi caso que tem catalepsia. Mas, professor, agora, já que o dentista explicou a catalepsia, não fica mais no Fantástico, né? Ou fica ainda? Não, mas é essa que é a questão, né? Que a gente está... Desculpa, gato. Se for seguir rigorosamente o conceito do Todorov, não fica. Né? Mas, ainda mais no filme, por exemplo, porque no filme o narrador já não é o próprio protagonista, né? Já não é esse o narrador. Então, aquela dúvida que a gente colocou no começo, que é tudo do ponto de vista do narrador. Então, pode estar tudo distorcido, ser tudo mentira, né? Já não dá para dizer isso do filme, né? Porque o narrador não é o próprio protagonista, né? A questão do narrador numa narrativa audiovisual é uma coisa mais complexa, porque quem está contando a história não é um personagem, mas é o filme como um todo, né? Certo? E a câmera, né? Isso, a câmera. Põe, né? O Ismael Xavier diria assim, que é uma consciência por trás da câmera. É a consciência que controla a câmera é o narrador, né? Eu chamo de diretor. Isso, diretor. A gente pode dizer que é o diretor, né? Peraí, a Vicky estava falando uma coisa, depois a Vicky estava falando assim. Eu vi, porém não tenho como comentar em áudio. A adaptação do Gato Preto é muito boa, adorei. E me vem aquela questão da confiabilidade do narrador, pois ele é a única testemunha do que acontece e no final, aí é que nos questionamos mesmo. Vicky, você está falando do episódio da Berenice? Não, né? O retrato oval me remeteu ao retrato de Dorian Gray, Heloise. Assim, tem relação, né, com o retrato de Dorian Gray, né? O Poe, inclusive, eu coloquei uns textos introdutórios do Poe, e um deles fala sobre a influência do Poe nos autores que vieram depois, né? E a rede de influências de autores é enorme, muito vasta, assim, né? O Dorian Gray, né? Esqueci o nome dele. Oscar Wilde, né? Ele é um dos autores que aparecem como influenciados pelo Poe. Os Easter eggs são muito da hora. Tá, as pessoas estão saindo por causa da aula, né? Bom, tranquilo. Tem os outros episódios lá do Poe, né? Os contos do Edgar, né? E a gente colocou na lista das leituras o retrato oval, né? Mas eu não sei se convém a gente começar a discutir o retrato oval por causa do horário, né? Assim, aí depende de vocês que estão aqui. Quantos são? Tem bastante gente hoje, né? 19. Tem 19, é isso? A maioria quer continuar, a gente continua mais. Por mim não tem problema, porque eu não vou dar aula hoje. Tá, a gente fica mais uma meia hora, então. O retrato oval. Heloísa, você quer começar a falar sobre o retrato oval? Eu achei muito interessante essa questão assim da dualidade, né?
vida e morte, né? Aham. A coisa da arte, assim, muitas questões assim, né? Então, acho que isso é muito interessante. E essa ficção pela mulher, né? Que também lembra o outro conto que a gente estava falando, do povo, que ele também estava, enfim, assim, louco por ela, né? Pelos dentes dela, mas no caso ali dessa obra, ele tá louco pela arte, aí fica naquela coisa da arte da pessoa, né? Alguém estava falando sobre o retrato de Dorian Gray, né? E relacionando com o retrato oval, né? E que também tem essa questão da vida, né? E do retrato, né? Uma coisa assim que eu observo nesse conto é que ele tem duas histórias, na verdade, né? E tem uma história do cara que chega no castelo lá, né? E essa história que é uma história externa, né? E, e essa história lembra muito a tradição dos romances góticos, né? Que é uma coisa um pouco curiosa, considerando que o Poe é americano, né? E não europeu, né? Então, onde é que tem um castelo medieval nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, não é isso que vem ao caso. Essa primeira história, o narrador faz com que o narrador não seja o protagonista. E daí ele vai ficar impressionado com o retrato, daí ele vai ler a história do pintor e da amada dele que servia de modelo, né? Daí é verdade o que a Heloísa está falando, tem uma relação obsessiva, né, do homem com a mulher, né, e também de morte, né, e, bom, eu vou aqui ler a observação da Keren. Senti também que o conto não se encaixa na definição do fantástico realizado por Todorov. Não se encaixa. Gostei de como o autor trabalhou a narrativa apresentando as duas histórias, sim, uma encaixada na outra, né? Aliás, isso é uma das características do fantástico, essas várias perspectivas, né, de ponto de vista que são apresentadas, né? Então, no caso aí, uma narrativa encaixada na outra, tem dois narradores, né? E se a gente for pensar na história, maravilhosa história de Peter Schlemihl, tem aqueles prefácios lá, né? Que a gente não comentou, né? Mas esse tipo de coisa, né? Cria assim vários planos, né? Vários planos de realidade, né? E que a gente está vendo do Homem da Areia, né? Que é uma característica do fantástico apontada pelo Cesarani, né? Que é esses vários planos da realidade que não se encaixam muito bem, né? E geram um efeito de estranheza também, né? Esse conto Retrato Oval, né? Eu pinto, então assim, me lembrou muito uma vez que eu pintei uma índia e a hora que eu terminei, eu não estava chapada não, viu, professor? A hora que eu terminei, ela respirava para mim, assim, eu falei, meu Deus! Sabe? Porque a ambição da gente que pinta é, de uma forma ou de outra, pegar a alma da coisa. Né? E no caso do pintor ali,
Ele pegou a vida, né? A hora que ele fala, é a própria Sim, vida, né? Tipo, sim. aí ele olha para a esposa, estava morta, né? E ele estava tão envolvido na pintura, ele olhava tanto para a pintura. A esposa continuava sendo referência, mas no final, ele olhava tanto para a pintura que ele parou de olhar para ela e não percebeu ao longo dos meses que ela estava definhando. Aham. Porque o envolvimento dele era maior com a pintura e ele amava ela de tal forma que ele queria fazer o retrato mais lindo dela, que roubou a vida, né? E ele Aham. também, por exemplo, a única coisa que ela tinha medo era da pintura, né? Do ato dele de pintar. Era o único rival que existia na vida dela, para Sim. ela, né? Porque ela absorvia tanto ele que e daí ela acabou sendo absorvida, né, por ele. A vida dela foi tomada por ele. E por isso que eu acho que a hora que o cara chega lá no castelo, que olha essa pintura e, né, eu não entendi direito se ele vê como se tivesse a pintura saindo 3D assim, ou se eu não entendi direito essa parte. Mas que ele percebe que tem alguma coisa estranha, que ele até, né, que aquelas coisas assim, será que tô vendo? Eu vi o que eu vi, né? E aí né? Será? Aí ele vai e fica algum tempo na frente da pintura, não sei nem se foram horas, mas foi um tempo bom para ele olhar e depois ele vai, né, procurar a história de tão interessante. E é isso que a gente quer, né? O objetivo, eu acho que de todo artista, de todo mundo, né? Eu acho que produz alguma coisa, é você se tornar tão o seu trabalho, não você, né? Porque se tornar tão sedutor que as pessoas não vão conseguir resistir, Aham. né? E vão querer a todo custo ou saber, ou ter, ou Aham. adquirir, ou se relacionar, ou, né? Aquilo. E aí, nesse caso, ele conseguiu. E foi, assim, sensacional. Foi esse? Não, foi Berenice. Que eu queria falar de que o início de Berenice, professor, o que é aquilo? É sensacional. Aham. Ele Sabe? vai. Os dois primeiros parágrafos, assim, o Sim. primeiro em especial, sabe? Você lê assim, É. você A não quer, maneira sabe? como ele. Que ele te seduz, né? Eu observei, assim, nessa leitura que eu fiz agora, né, para esse encontro, desse conto Berenice, a maneira como ele se apresenta, né? Aquela primeira parte do conto, ele está construindo o próprio personagem narrador, né? Que é o modo como ele constrói esse personagem narrador já começa nebuloso, né? Ele vai, né? É uma coisa assim bem e essa é a novidade no Poe, né? E se a gente pensar nos autores anteriores, nenhum fez isso antes, né? O aspecto psicológico mesmo, né? Ele vai. Oi, Maria Renata, tá bom. Ele vai entrar na cabeça do personagem como nenhum autor fez antes, né? E essa é uma das grandes novidades dele, né? E a cabeça da pessoa é uma coisa, né, muito mais complexa, né, do que os acontecimentos, né? Então ele está se aproximando do que vai ser a literatura na virada do século XIX para o XX e no XX, né? Mas, bom, você falou outras coisas também, a questão do tema da arte, né? Aliás, Nesca, o Gabriel me mostrou alguns trabalhos seus num vídeo, né? Gostei bastante, assim, Obrigada. e seria legal você divulgar, né? Se você quiser divulgar lá no Google Classroom, colocar link ali. Ai, professor, tem vergonha. Pode. Vou não. É. Vou não. Tá. Mas é o seu trabalho, né? Eu sei, mas eu tenho vergonha. Mas acho que esse é um dos temas importantes, sim, nessa narrativa, né? A relação da arte com a realidade, né? E daquilo que o artista
busca fazer, né, captar a vida, como você falou, né? Acho que é mesmo, né? Eu vejo isso muito, que quando eu consigo... É muito difícil você construir uma imagem, no sentido dela ter um sentido para você, né? E ter um sentido para as outras pessoas. Agora que eu tô conseguindo começar a fazer alguma coisa assim nesse sentido, de despertar um pouco de desejo, né? De publicar alguma coisa, puf, vender, assim, né? E eu percebo que existe uma relação de elementos, né? E quanto mais você dá assim num fragmento, mais ela busca, né? Então é essa questão do mistério. Deixa eu pegar aqui. Vou me aproveitar, tá? É só porque eu tô preparando que essa aqui vai embora. Essa aqui, né, que é o sapatinho vermelho com lírio, né? Chama lírio solidário. Eu não vou contar a história dele porque não posso. Mas, por exemplo, esse tipo de imagem é um fragmento. Mas é impressionante, assim, como que as pessoas reagiram bem, né? Tem alguns elementos que você consegue identificar como característicos de personagens, mas fica nisso, né? Tipo, você vê uma imagem que tem uma história por trás, né? Não é uma coisa qualquer, né? Então, você pegou aquele fragmento de história, né? Tipo, no meu caso, que ele quase nunca existe. Não, mentira, tem um monte de coisa que existe. Aquele fragmento de história e construiu alguma coisa, né? E isso com sentimento, isso com... tentando o quê? Despertar o desejo, despertar o olhar, né? Despertar essa coisa que a pessoa, ainda mais hoje em dia, que alguém vai parar na frente de alguma coisa para olhar. Quem que faz isso? Né? Muita muito informação. difícil, a apreciação. A apreciação, sempre da apreciação, a gente não tem mais exercício. Bom, acho que esse tema da arte e da vida é um tema relativamente comum, né? De a arte buscar captar a vida, né? Então, Eu mas acho que tá. Fala, Heloíse. Como que o artista, né, no caso, ele perpetuou aquela beleza, né? Ele tirou do real para fazer uma coisa que vai ficar para sempre, assim, tornou a beleza uma coisa, né, que não vai acabar nunca, né? Sim. E isso que eu achei incrível, assim, nessa relação com o retrato do Dorian Gray, porque, no caso, ele queria ter aquela beleza eterna, né? Quando ele viu o retrato dele, ele queria ter aquela beleza eterna. Então, como o artista ele consegue retratar isso, né? Eternizar, né? Essa é uma das coisas que você falou, né? Uhum. Eu lembrei de uma coisa que a Nesca falou sobre o efeito do retrato naquele primeiro personagem que é o narrador da primeira parte da história, né? Sim. Ele está num castelo que, como a gente já comentou, é um castelo mais ou menos da tradição gótica, né? E ele pega um candelabro, né? Primeiro ele está lá, acho que ele fica lendo enquanto o criado dele está dormindo. Daí depois ele pega um candelabro cheio de vela e muda de lugar. Daí quando ele muda esse candelabro de lugar, é que ele vê pela primeira vez o retrato oval, né? Daí que ele fica impressionado porque aquele retrato causa uma sensação de vida, né? Ele chega a pensar que ele tem a sensação de que alguém está olhando para ele, né? É como se ele olhasse a beleza que o artista pintou daquela mulher. Isso, Ai, deixa eu só interferir um pouco.
Muito ainda, professor, desculpa. Mas é que assim, não é só a beleza, sabe? É a aura mesmo, a alma, é alguma outra coisa que... Eu acho que é alguma coisa que reside nesse espaço imaterial, que é onde a arte mora, né? Que a arte mora, ela não é material, não onde ela mora, né? Existe o objeto de arte, existe o espectador e a interpretação, e parece que ela mora ali no meio, né? E essa relação, esse existir, essa coisa que existe ali no meio que define aquilo como objeto de arte, para mim, né? Assim. E então, quando a gente consegue essa captura da aura, tanto no texto, que o texto te transpõe, né? O texto te coloca lá no meio da história e você, né, diminui os sentidos de tão concentrado que você consegue ficar, de tanto que você entra, você sente cheiro, às vezes eu sinto, né, o vento, né, a medo, né, arrepia, né, os sentimentos que coisa. Então, quando é muito além da beleza, né, tipo, e também da realidade, porque, né, a gente pode capturar a realidade de inúmeras formas e aquilo não ter sensação nenhuma, né, não ter esse efeito. Então, acho que é quando a gente consegue capturar essa aura, essa alma, essa coisa que eu não sei ainda o que é, energia, essência, que eu é entendi aí que a o que você está gente... querendo dizer. É uma coisa meio misteriosa, meio subjetiva que não dá para explicar direito, né? Por isso que você está usando esses termos, né? Acho que é isso mesmo, né? Que é o que dá todo o charme da coisa, né? A gente Isso, fica correndo atrás do negócio que não dá para pegar completamente. A Heloísa Eu estava lembrei, falando do retrato de Dorian Gray, né? No retrato de Dorian Gray, no final, o retrato tá distorcido, não é? Pelo que eu me lembro, ele porque ele vai o retrato foi envelhecendo pelo Dorian e foi sendo distorcido pelas ações dele, digamos assim. Sim. Influenciou, né, no caso. Tem uma mancha de sangue na mão referente a um assassinato que ele cometeu, por exemplo. É bem curioso. E o que eu acho mais interessante do livro é que, no momento algum, o Dorian faz um pacto com o quadro, como é retratado em alguns filmes, algumas coisas depois, assim, né? A coisa simplesmente acontece daquele jeito, assim. Não fica Porque claro por quê. porque ele tem aquele desejo de se manter eternamente jovem, não é isso? Mas fica no ar, assim, ele não pede para alguma entidade, não Sim. se dirige ao quadro, não se explicita de modo algum isso, né? A gente vê isso, né, no restante do livro. Sim. Eu lembrei de uma coisinha curiosa com relação, dá para vincular com Dorian Gray também, assim, essa questão do retrato, né, e do que o retrato pode captar. Tem uma superstição antiga, assim, do começo da popularização da fotografia, segundo a qual quando alguém batia a sua foto, você perdia a sua alma, né? Me parece ter a ver com essa coisa do retrato mesmo, assim, porque o retrato a fotografia era um retrato tão fiel que ia capturar alguma coisa que era sua ali, da vida, assim, né? É como se fosse esse o temor, né? Sim. É interessante isso, porque tem a ver com o reflexo no espelho também, né? Tem alguma semelhança, né? É uma imagem sua tão fiel que é um duplo. Como se fosse parte de você, né, também. Isso, Tá todo mundo com a câmera desligada porque ninguém se arrumou. Vergonha. Tá, e mais alguma coisa sobre esse conto que alguém queira falar? Eu coloquei outro, propus outro lá.
Ah, do Pirandello, né? Pirandello, né? Do Pirandello. Mas eu acho que é melhor a gente deixar o Pirandello para próximo, né? Não é? É, O bom, no caso, o Fantástico, que seria uma obra fantástica, qual? essa do retrato? Então, é isso que eu estou falando, né? Se for de acordo com o Todorov, né? Não, né? Porque, assim, a gente pode analisar de duas formas, né? Ela ficando doente e o quadro, né, ganhando vida através da pintura, mas o quadro também roubando essa vida dela. Então, se for nesse olhar dele, enquanto está pintando, está roubando a vida dela, Então tem a talvez. dúvida, né? Tem a dúvida sobre o acontecimento ser sobrenatural ou não, né? É isso? Sim. Sim? Pelo menos eu fiquei nessa dúvida. Não, é verdade, é verdade. Tem essas duas possibilidades que, então, a gente pode colocar como fantástico, né? E também tem outra coisa, que aquilo que ele está lendo é uma história, né? Então, o que gera uma outra possibilidade de interpretação, né? Quer dizer, aqui, ele está lendo aquilo, né? É algo que está escrito, ou seja, não necessariamente é verdade, né? E o que acontece... Então, por isso que essas histórias enquadradas, né, encaixadas uma na outra, geram mais possibilidades de interpretação, né? E, então, é verdade, pode ser fantástico de acordo com o Todorov. Pode ser, sim. Mas também não é o suficiente dizer isso, né? Não é o suficiente identificar se é fantástico ou não, né? Entendi, professor. Oi? Aham. Ah, entendi. Aham. É. Quer dizer, é como se fosse assim. A, essa discussão ou essa classificação, se é fantástico ou não, a partir de um determinado conceito, como o do Todorov, é um ponto de partida para a gente discutir e interpretar o texto, né? É um ponto de partida, né? Mas não basta isso, né? Para a gente dizer, eu compreendi o texto, não tem mais nada a dizer a respeito dele, né? Mais ou menos assim, né? A Vai classificação ponto de partida e não ponto de chegada, né? Isso. A Karen está perguntando, vai ter outros textos? Sim, vai ter o Cesarani, a gente já está lendo, né? E o Davi Rose também a gente vai ler. Bom, a gente leu o Freud, né? E outro que é importante é o Sartre, né? Só que, por exemplo, o Freud, ele está preocupado mais com o aspecto da psique humana do que com a literatura, né? Ele quer falar sobre a psique humana e, e ele pega a literatura para falar sobre esse aspecto, né? A literatura é um meio, né? E o Sartre já está falando sobre outra coisa, né? Ele está falando sobre a sociedade, né? Sobre a história, né? E, e a literatura também é um meio, né?
Então tem essas diferenças, enquanto que o Todorov, o Cesarani e o Davi Rose têm como principal objeto de estudo a literatura, né? Eles são teóricos da literatura. E bom, a gente vai ler, sim. Então, eu acho que agora a gente deve tentar definir, né, os contos para o próximo encontro, né? Eu queria dizer uma coisa. Tem um amigo meu que estudou comigo e que ele propôs falar sobre um autor chamado Giovanni Papini, que é um autor italiano, né? Só que ele quer falar, se não me engano, eu combinei com ele no primeiro encontro de agosto, né? Mas, então, eu acho que para o próximo encontro a gente deve continuar com o Edgar Allan Poe, né? Porque é um autor sobre o qual tem muita coisa a ser explorada, né? Então, mesmo que alguns já tenham lido, é bom a gente continuar no Poe, né? Então, o Pirandello fica para para o próximo encontro e mais alguns do Poe, né? Talvez os crimes da Rua Morgue, né? Porque sempre ajuda a gente a entender o conceito de estranho, né? E alguém tinha proposto, mas eu não lembro qual. Bom, o Gato Preto também é sempre bem Tá ilustrativo. bom, então fica os crimes da Rua Morgue e o Gato Preto, né? Certo? Professor, você Aham. pode mandar brinde? Não sei nem se tem do. Ai, meu Deus, como que é o nome? Do autor Gautier? Tem mais? Gautier? É. Sim. É porque é porque tem muitos outros, né? Se a gente eu posso mandar, né, mais contos, mas eu acho que a gente deve variar mais, sabe? Tudo bem? Mas a gente vai. Mandar como complementar, assim. É, só pra Isso gente ver isso pode sem ser, compromisso, sabe? Só pra trazer pode mesmo. ser. É muito legal. Eu não conhecia ele, fiquei muito, muito, muito encantada. Tá, então ficou definido assim, tá bom? O Gato Preto e os crimes da Rua Morgue, né? E quer dizer, antes de tudo o Pirandello, né, que estava pendente, né? Que é Efeitos de um Sonho Interrompido, né? Tudo bem, então? Beleza. Eu só queria aproveitar para comentar que tem um livro do Pirandello que sempre que eu posso eu faço propaganda dele, que é o Um Ah, Nenhum e 100.000. ah, Já gostei do gosto nome. desse livro também. Esse livro eu aconselho Compartilha, muito Gabriel. fortemente a leitura dele. Não é fantástico nem nada, mas é simplesmente muito bom. Assim. Compartilha. Eu acho que eu não tenho digitalização, porque ele saiu pela COSAC. Aí eu não. Mas procurando deve se achar, né? Não sei. Deve Não ser é muito, virtual, deve. não é muito fácil, eu acho que não é muito fácil achar, não. Tem muita coisa que não é muito fácil achar, né? Principalmente traduções mais recentes, assim, são as mais Aham, difíceis. Né? é. O, é, as pessoas estão meio que saindo, né? Juliana, só responde uma coisa.
Oi, Juliana. Você é a Juliana que foi me orientando, né? Só para eu saber. Ah, tá. Pô, bem-vinda. A Juliana foi me orientando no Prof. Letras, né? Fez um trabalho sobre o Fantástico na escola, né? Trabalhou com os alunos dela. Ah, aliás, ela ia trabalhar com a Maria Renata, que está concorrendo a uma bolsa de extensão, né? Bom que você conseguiu participar hoje. Teve uma pessoa, eu estou perguntando isso porque teve uma pessoa que veio no encontro passado que estava só J, sabe? E daí eu fiquei pensando se talvez fosse você. Mas eu acho que não, pelo que você está falando, né? Bom, então é isso, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, né? E eu vou postar ali direitinho. é, eu vou postar direitinho quais são os textos. Talvez a gente possa continuar vendo dos contos do Edgar, né? Não sei se vocês viram mais. A Vicky falou do Gato Preto. O... Você viu mais episódios, Vicky? Ah, tá. Ah, então a gente continua também vendo os episódios, né? Uma coisa interessante de se discutir também é essa relação entre essas duas linguagens, a literária e a audiovisual, né? Então, beleza. Então, até a próxima. Obrigado pela participação. Valeu. Daqui 2 semanas, estamos aí É, de novo. daqui.